Então agora quero passar para a preciosa Helena. É muito difícil falar, porque eu acho que está todo mundo emocionado. A Conchita tem este poder de nos pôr todos numa alegria imensa por dentro e numa emoção enorme, porque realmente sempre, eu não sei, mas ela, ao mesmo tempo que Conchita vive encantada com a vida, com os outros, com cada coisa, com cada momento, ela vive nos encantando com cada coisa, com cada momento. Mas eu queria começar por agradecer ao Instituto Cervantes este momento. Pessoalmente, para mim, é uma coisa extraordinariamente bonita na minha vida, porque não só conheço a Conchita há mais de 30 e tal anos, numa época que foi extraordinariamente importante para mim, todo o convívio que tive com eles todos e com a Conchita, etc., mas também porque eu acho que é uma justiça que se faz a esta maravilha, a esta imigração maravilhosa do Pedro Bennett, da Conchita, da família, e acho que é uma homenagem que todos nós gostaríamos de ter feito e que finalmente a gente consegue se reunir para estarmos todos juntos e todos conseguirmos dizer à Conchita que não é o mundo que é uma maravilha, ela é uma maravilha no mundo. Ela consegue não ter defeitos como o mundo tem, mas e ainda há pouco a Conchita me dizia, eu vou pôr os óculos, desculpa que isto está meio que todos os mundos têm a sua poesia, mas depois são as coisas, aquilo em que ela sente, como ela olha ao mundo. Todos os mundos têm a sua poesia, mas uns têm mais, outros têm menos. Então eu acho que isto é bem a Conchita. Ela é sempre extraordinariamente é uma pessoa, uma mulher de ideais. Ela toda a vida foi uma das coisas que eu também sou de uma família muito política e também aprendi muito e cresci muito também com os ideais e a importância deles na nossa vida e no nosso caminho. E a Conchita, eu lembro muitas vezes ela dizer: Helena, tem que se ter um ideal, não se pode viver sem o ideal, não se pode perder os ideais, há que ter os ideais. E eu, de todos estes anos, o que eu aprendi e apreendi desta convivência com a Conchita foram coisas realmente maravilhosas, mas coisas sempre muito grandes, porque ela tem sempre uma grandeza muito grande. Ela sempre lutou por um ideal, e esse seu ideal era mudar o mundo através da paz. O mundo, a gente cria um mundo melhor construindo paz. E essa paz, eu às vezes dizia a ela, os ingredientes da paz são a forma como a Conchita adjetiva a vida. Porque ela diz: é tudo lindo, isto é uma beleza, olha que lindo. Ela para, a gente está a olhar, para, olha que beleza. E o encanto, tudo o que é o encanto, ela se encanta, porque é uma maravilha. Porque esta pessoa é maravilhosa, porque olha que coisa encantadora, olha quem fez, que não sei o quê. E o entusiasmo. Até esta beleza, este encanto e este entusiasmo, por exemplo, estão no livro, estão nas entrevistas, estão na forma como ela descreve, inclusive, o entusiasmo e a maravilha com que ela entra na casa das pessoas, dos entrevistados, os intelectuais e os artistas, como ela se maravilha, como ela se admira, como ela se encanta com a pessoa, com a casa, com o lugar. E isto é um viver intensamente. E estes são os ingredientes para a construção de valores de paz. E como é que a gente faz? E como é que a gente dá isso aos outros? Ou seja, como é que a gente consegue que os outros comam estes ingredientes? É através da educação e da cultura. E isso foi a grande luta da Conchita, da sua família, do Pedro Bennett e realmente de todos eles. Ela conseguiu
sem nenhum esforço direto, assim, sem empurrar, sem forçar nada, só pelo facto de todas as vezes que ela se encantou, se maravilhou, todas as vezes que ela com o entusiasmo dela, conseguiu alimentar os próprios filhos, a netos, os netos. Todos eles têm, uns mais artistas, outros menos, como a poesia, mas todos eles pessoas que vivem a vida de uma forma forte, numa procura, numa busca, e tem uma unidade grande, e ela constrói equipes, e ela consegue reforçar as pessoas, e consegue dar uma energia e uma força quando as coisas começam a estar mais difíceis ou menos difíceis. E isto é aquilo que a Casa Bennett construiu. A Casa Bennett é o reflexo deste ideal da Conchita, da forma como ela encontrou e os ingredientes com que ela colocou para se chegar ao exercício da liberdade de pensar e de ser. Para ela é fundamental. A pessoa é livre de pensar, é livre de ser, de existir, do seu modo, do seu jeito, no seu aconchego, na sua beleza, no seu próprio encanto. O sentido da oportunidade de ser e existir, de igualdade de oportunidades para ser e para existir. Isso é uma coisa que todos desejamos, mas que é uma coisa que tem que se viver, é um espaço que tem que se abrir. Tem que se abrir através da educação, através da cultura, através da sociedade, através do aconchego que a gente dá às pessoas, através da dignidade com que a gente serve as pessoas. E isto tem a ver com os políticos e com a política. Porque a coisa que eu mais admiro na Conchita, porque é uma coisa que eu acho maravilhosa, que pouca gente tem, é que ela passa do encanto à indignação com a maior tranquilidade. Ela se encanta com uma coisa, mas a indignação dela, porque é que estes políticos não fazem? E porque é que não fazem? E porque é que não pensam? E porque é que... eu sinto a injustiça, as pessoas serem menos do que aquilo que cada um poderia ser, é uma coisa que é uma batalha que ela tem dentro dela. E então, como acha que já não, ou que lembro, quando eram bem mais novos, não podia fazer nada, dizer, deixa. Mas depois dizia logo, mas há que ser, se veio a fazer, sempre aquela frase. E que eles ouvem, a gente ouve sempre. Eu lembro, por exemplo, na construção toda da Casa Bennett Domingue, que é uma obra de muita persistência, e portanto ela é uma pedra de ideais. Cada tijolo ali, ele é medido, ele tem o seu peso, ele pesa o seu peso em dedicação, a dedicação que lhes foi dada, e a importância dele naquela casa justifica a sua presença, que tijolo é tijolo, que foi peça a peça. E então, nesses momentos, a Conchita tinha uma... sem interferir, sem nas coisas, sempre estando a par de tudo, mas ela conseguia dar uma volta e uma força, e vai-se conseguir, se demora, se não demora, esses são problemas menores, isso não interessa. Era sempre frases curtas, se vai a fazer. Mesmo, ela dizia para ela própria, às vezes até subia a escada, assim, os primeiros degraus, a dizer, se vai a fazer. E isso é uma... Eu não posso dizer que é uma personalidade, porque ela é uma pessoa maravilhosa, imensa, de uma grandeza realmente espantosa, e que eu sinto muito quando eu li as entrevistas todas, vi, e sobretudo eu pensei, quer dizer, a liberdade que ela põe nestas entrevistas, ela não pergunta, ela se encanta com o que as pessoas vão falando, com a experiência de cada um, com as pessoas todas, os intelectuais e artistas, todas pessoas consagradas e realmente pessoas muito ativas e muito importantes e com obra
muito bonita e também muito presente em toda a cultura brasileira e sociedade, mas ao mesmo tempo a falarem tranquilos, sem a preocupação de estar a dar uma entrevista, ou às vezes de falar, sabe, pelo menos é o que passou para mim. Eu não sei se as pessoas viram exatamente isso, mas o que passou para mim é que foi ali uma conversa em que saiu muita coisa, passava-se da infância para o futuro, passava-se das histórias do Brasil, para a América Latina, para os Estados Unidos, para a Espanha, entendeu? Tudo, mas aquilo tudo era um pensamento livre, conversando. E é difícil a gente encontrar uma pessoa com a qual possa conversar assim. Não é fácil, a gente cada vez menos a gente tem a oportunidade de poder conversar livremente e o receptor, a pessoa com quem estamos conversando, ele vai juntando exatamente como nós estamos falando. Não é um exercício fácil, é um exercício bem difícil. E eu gostaria de terminar exatamente como a Conchita terminou ali o coisa. Temos que fazer um mundo melhor, porque este era o ideal. Isto foi o que justificou sempre a vida da Conchita, a vida do Pedro Bennett, eles como casal, eles com os seus ideais, a construção da família, sempre um mundo melhor. Um mundo melhor para os filhos, um mundo melhor para os netos, um mundo melhor não só para o futuro, mas um mundo melhor para o presente. E eu queria agradecer muito à Conchita, porque sou-lhe muito grata por muitas frases, muitos momentos, muitos abraços, muita solidariedade e muita liberdade com que sempre me olhou. Tá a ler. Ela tá lendo, quem não ouve lê, mas tá bom. Aún tenemos más. Agora é o lindo Fagner. Nosso, não precisa apresentar quem é essa pessoa linda que é o Fagner. Bem, boa noite a todos aí. Boa noite, Antônia. Para mim é uma alegria e uma emoção poder estar aqui, vendo a história dessa mulher extraordinária, fantástica, que eu não conhecia, me conheci através desse vídeo, que há 20 anos atrás me colocou na história da Espanha, na história desse livro, que já estava fazendo falta, não só pelo turismo que os brasileiros e os espanhóis têm em comum e amam e tal, mas pela relação de identidade cultural que existe muito forte entre o Brasil e a Espanha. Eu não sou mais indicado para falar aqui, porque aqui tem Antônio Ais, Darcy Ribeiro, um dos maiores oradores desse país, Eduardo Portela, ex-ministro, Roberto da Mata, João Cabral de Melo Neto, nordestino, fantástico, Ferreira Goulart, meu parceiro, Daniel Filho, todo mundo conhece. Então eu não sou mais indicado para estar aqui falando em nome desses cidadãos, mas a música leva a gente em muitos lugares. Eu sou filho de libanês e naturalmente que meu canto, quem percebe, é totalmente diferente do que se escuta no país, no Brasil principalmente. E foi através de ouvir meu pai me embalando, cantando, que a primeira vez que saí do Brasil, fui para a França com Chico Buarque, sempre foi um nome fantástico, importante, e eu tinha tudo para tentar uma carreira na França. Eu cheguei lá como estrela, cantando no filme dos maiores ídolos da França naquele momento, já morreu e tal. Mas ali eu comecei a escutar um senhor chamado Pepe de la Matrona, que era um cantor já de 90 anos, tocando com um francês meio que não era espanhol, mas tocava música flamenca, e comecei a ver aquilo e comecei a escutar muitas referências, escutar Paco de Lucía, e falei, meu lugar não é aqui, meu lugar é na Espanha. E peguei minhas coisas e fui para a Espanha e comecei a me envolver
e tal. E coincidentemente, nessa época chegou ao Brasil um presidente da gravadora chamado Tomás Munhoz, e hoje eu estou tendo a grata felicidade de ter aqui presente o Cláudio Condé, que foi diretor artístico da gravadora nessa época e foi presidente da Sony da Espanha. Quantos anos, Cláudio? 12 anos. E hoje, coincidentemente, a gente não se vê há muitos anos, estamos nos encontrando para ver como o filme da vida é importante. E um dia eu já estava com bastante sucesso aqui no Brasil, e esse presidente da gravadora, que se chama Dom Tomás Munhoz, foi quem lançou no mundo Júlio Iglesias, e lançou também Rick Martin, e lançou grandes artistas, né? E eles queriam que eu estourasse na Espanha, e mandaram para cá. É uma história que vocês vão acompanhar aqui, mas eu vou dar apenas uma pequena leitura disso. E me fizeram gravar um disco, Fagner Canta Espanhol. O disco, desculpe da palavra, a senhora não merece, dona Conchita, que a senhora é espetacular, mas o disco era uma merda. Depois eu vou falar um pouquinho dela, como é que ela entrou na minha casa e hoje está entrando na minha vida. E eu chegando na Espanha... Chegou lá agora. E eu chegando na Espanha, eu vi que aquele disco não tinha nada a ver, e eu vi que as minhas raízes estavam ali, que aquele canto rondo estava ali, que a minha coisa era aqueles malucos mesmo lá de Andalucia, que eram os gitanos, eram os cantores, e mudei a rota e em um mês e meio eu tive o apoio de artistas fantásticos, Juan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, acho que muita gente escutou a gente cantando no rádio aí direto. E eu digo, na noite que ia lançar o pré-lançamento, eu digo, eu não quero esse disco, eu quero fazer um disco aqui, eu quero misturar minha vida com isso aqui. Fui apoiado, e em um mês e meio nós fizemos a maior aventura da minha vida, depois de ter largado a universidade para ser cantor, que foi ter feito um disco que enlouqueceu a gravadora. Isso não vai acontecer nada. Eu peguei e aí pude gravar com o Juan Manuel, com a Mercedes, que foi um grande sucesso no Brasil, com outro artista extraordinário, fantástico, que chama Camarón de la Isla, o artista mais cultuado da Espanha. E nessa época estava Jorge Amado, Glauber Rocha, Rafael Alberti, que se falou muito aqui, e muito na minha cabeça vinha o que João Cabral de Melo Neto sempre falava da relação da Espanha, de Andalucia, com o Nordeste brasileiro. Eu, como nordestino, como filho de libanês, me identifiquei plenamente com aquilo e misturei. Quem não escutou pode um dia escutar um disco chamado Traduzir-se, que é um poema do Ferreira Goulart, que está aqui também. E nós fizemos essa grande aventura, a gravadora enlouqueceu. Que disco é esse? Que diabo é isso? Isso não vai acontecer nada no Brasil. Esse disco foi o disco meu que mais viajou o mundo. Eu viajei o mundo inteiro, marcou meu nome nesse universo, não de música comercial, porque eu poderia ter entrado, porque o Tim Maia falava, Fagner, sai desse país, bota um colete, bota um Gumex na cabeça e vai cantar espanhol que tu fica milionário. Mas não era isso, era em buscar a nossa cultura, e fiz esse projeto extraordinário que chama Traduzir-se, misturando as músicas de lá que eu achava que poderia ser compreendida aqui no Brasil. Eu misturei os músicos de lá, os músicos daqui, e virei um cidadão de Andalucia. E tenho depoimentos dos maiores produtores de lá que diz que a música de Andalucia foi uma antes da minha passagem por lá, porque eles eram muito tradicionais, e eu pude fazer essa mistura toda que, para a gravadora preocupadíssima com a grana, achava que o disco tinha que estourar com músicas aqui, e foi o maior projeto que eu fiz na minha vida. Isso aconteceu, e um dia esta senhora maravilhosa, encantadora e emocionante, que me emocionou ali com esse filme, foi na minha casa pedir para eu falar. E tem um detalhe aqui só que eu vi que o Ferreira Goulart falou, até anotei, que ele diz aqui que a cultura hispânica americana influenciou a sua vida. Ela perguntou. Antigamente esta influência era muito pequena. O Brasil era um país de costas viradas para a América hispânica, só olhava para a Europa e para os Estados Unidos. Justamente isso. Eu, no auge do sucesso, eu tinha que gravar com americano ou com inglês, e eu fui buscar as minhas origens, aí que eu me dei bem, porque eu falei o que o meu coração estava pedindo.
Hoje não, hoje a coisa mudou muito. Qualquer artista espanhol pode fazer sucesso no Brasil. Mas se você dissesse que estava cantando ou fazendo parceria com algum artista espanhol, na época não, era uma coisa cafona, era não sei o quê. Não era, era verdade. Hoje não, hoje tem muitos artistas espanhóis que fazem sucesso muito por conta desse cidadão também, que deve ter trabalhado bastante aí, e o Dom Tomás Munhoz. Então quero dizer que para mim é um momento incrível, porque eu comecei isso sozinho, contrariando tudo que era prognóstico financeiro, prognóstico artístico, e enfim, graças a Deus deu certo. Hoje eu posso estar aqui falando dessa experiência com sucesso, com emoção, porque é bacana ver a história dessa senhora, dessa sensibilidade, da história do marido dela, mudando o quadro da cultura, revolucionando a cultura brasileira ali na Urca, onde eles vieram, foram morar no lugar certo. Essas coincidências são extraordinárias. Eu fico muito feliz. A Pilar sempre, vamos lá, mas Pilar, vamos me sentar para falar, não tenho nada para falar. Puxa vida, tanta gente para falar. Mas na realidade a história dela, o encantamento dela, realizou, faz parte do meu sonho, da minha vida, de tudo aquilo que eu comecei em junho de 1981, está hoje passando um laço, uma fita extraordinária. Estou muito feliz de estar aqui e poder sentir a emoção que a dona Conchita passou na minha casa, e hoje tão linda e tão bacana, tão atenta. Não merecia aquele palavrão que mas ela sabe que eu falei isso do fundo do meu coração, dona Conchita. Muito obrigado por estar fazendo parte do seu livro e um pouquinho da sua vida, que a senhora tem uma vida extraordinária, que eu sou muito pequeno para isso. Graças a ti. Um beijo, cara. Realmente. E vocês são até parecidos, é o que eu tô falando. Tem um ar aí de família. Porque ela disse, você tem que contar. O que é que eu vou falar? Ela disse, você tem que contar tudo. Eu digo, história de músico não pode contar tudo, não. Pode. Músico nordestino com cigano em Andalucia, em Triana do Antônio, é proibido contar tudo. Não. Já foi. Estamos em Brasil, um país livre. Pior que lá também é. E a arte, né? A arte é que tá. A arte fala, isso é bom, falar com o coração, com a arte e com a verdade mesmo, né? Viver a vida, né? Realmente a vida é linda por isso, porque ela proporciona esses grandes encontros e é para viver, é para obedecer o coração. E adelante sempre!